Gostava de fazer o meu simulado com calça, com camisa, com sapato e tudo mais para realmente simular a prova. Quando a gente fala de concurso público, a gente encontra muito conteúdo falando sobre questão, simulado, métodos de estudo, essas coisas assim, que eu vejo que as pessoas começam a deixar um pouco de lado em relação a um item que eu acho que é muito importante da aprovação. Foi uma coisa que eu só fui realmente conseguir passar, classificar depois que eu entendi que isso era importante, que é o psicológico. Cara, o psicológico é uma coisa que é essencial na vida do concurseiro. É essencial o concurseiro estudar e cuidar do seu psicológico também. E depois que eu levei algumas porradas, que eu fui entender o quão importante era preservar o seu psicológico antes da prova. Eu mesmo tenho relatos pessoais de quando eu fiz a minha primeira prova, que cara, eu saí da minha cidade para a cidade onde eu vou fazer a prova, é 150 quilômetros. Minha prova era de manhã cedo, saí daqui de casa de madrugada e já não estava muito bacana, não tinha dormido direito. À noite já estava meio cansado, o carro quebrou no meio do caminho, cara, e foi aquele maior confusão. Tinha ido com meus pais, ficou aquela dúvida se ia dar tempo, se não ia dar tempo de chegar na prova. Findou-se que conseguimos sim chegar, mas o psicológico se desestabilizou. E isso influenciou bastante no meu rendimento na hora da prova. O meu rendimento já não era muito bom, já não tinha o conhecimento assim necessário para passar, e com o contexto das circunstâncias que aconteceram no decorrer do momento, não consegui ter um bom resultado, não consegui ter um bom rendimento. Dito isso, passando alguns tempos depois, fui fazer minha terceira prova, minha segunda prova, eu tinha ido bem, fiquei a poucos pontos de ter conseguido conquistar minha vaga, então, poxa, eu fui para minha terceira prova confiante em si. Entretanto, o que foi que aconteceu? A prova veio mais difícil, a prova veio bem mais difícil e meu psicológico não estava preparado para aquilo. E quando eu vi as primeiras questões, as quais eu me deparei com uma sequência de questões que eu não sabia fazer, cara, eu travei na hora. Então o meu psicológico entrou em desespero, porque eu não soube reagir com aquela circunstância. Eu tinha o conhecimento necessário para fazer a prova, entretanto não estava com o psicológico trabalhado para lidar com aqueles momentos de frustrações que eu ia me deparar no decorrer da prova. E é aí que eu quero entrar no ponto. Não adianta você ter só o conhecimento, você tem que ter o conhecimento necessário para fazer as questões e você deve ter o psicológico formado para lidar com os momentos de estresse durante a prova, porque não são todas as questões que você vai conseguir fazer. O tempo corrido demais, muitas questões, é sempre olhar a questão, pô, não consigo ter a maturidade de passar, deixar para fazer depois e tudo mais, e ir para a próxima e responder aquela que você sabe. Você tem que ir com o psicológico preparado para saber que não são todas as questões que você vai conseguir fazer na hora da prova, e tem que ter a maturidade de abdicar de uma, duas para conseguir fazer aquelas que você realmente sabe. E a partir desse momento que você começa a criar essa maturidade para entender esses aspectos em relação ao psicológico, que você vai realmente entender e se aproximar mais da sua aprovação. Mas Gustavo, como é que eu preparo o meu psicológico? O que foi que você fez para se preparar psicologicamente para a prova? Cara, eu me livrei de basicamente todas as distrações. Eu não estava usando Instagram, redes sociais, nada. Eu estava só com o YouTube, que raramente eu usava como uma forma de entretenimento, era mais para estudar mesmo. Estava 100% focado no objetivo, mas é claro que eu estava com paz de espírito. Eu sabia que eu não podia só estudar. Tinha sim meus momentos de lazer, ia pra academia, corria. Eu, como tinha oportunidade, dormia bem de noite, 8 horas de sono por dia, e isso é uma coisa indispensável. Se você tem a oportunidade de dormir bem, não abdique do seu sono. Se você tem a oportunidade de dormir bem, dorme bem, porque o sono faz parte do rendimento. Se você dorme bem, você vai render bem durante o seu dia. Se você dorme mal, você não vai render nada durante o seu dia. E, é claro, simulados. Simulados são essenciais. Você vai simular a prova. E eu gostava de fazer, eu não estou dizendo para ninguém fazer, eu gostava de fazer o meu simulado com calça, com camisa, com sapato e tudo mais, para realmente simular a prova. Colocava um quadro no meu quarto com os tempos
que eram cronometrados como se fosse na prova mesmo, porque a gente não pode usar relógio, a gente não pode usar nada, e botavam o celular para marcar. E aqui era só eu no meu cantinho fazendo meu simulado e naquela batalha infernal na minha mente de fazer questão, de poxa, ter que abdicar de questão que eu não sabia para poder fazer as questões que eu sabia e tudo mais. E tudo isso foi se agregando e construindo o psicológico que eu tive que construir, com o psicológico de uma pessoa aprovada e que estava apta assim para fazer uma prova, corrida com muitas questões e conseguir atingir a nota que eu almejava atingir.